Fala aí, torcida que conduz, vamos que vamos para mais um vídeo. Teclas Daniel na área, quinta-feira, com notícias e informações do São Paulo, que tem de mais importante do tricolor. Eu separei aqui nesse vídeo e o São Paulo tem uma nova joia de multa de 500 milhões de reais. Olha só, hein? Empresário revela desejo do São Paulo em contar com o atacante, e também tem jornalista que acabou falando do elenco do São Paulo, que por sinal tem a mesma opinião do que eu, ao contrário de muita gente que acaba menosprezando e falando que o elenco do São Paulo é ruim. E Zubeldia tem um reforço para o final de semana contra o Mirassol. Sendo assim, peço para você que curte nosso trabalho, não quer perder os nossos conteúdos, para você subir o likezão, para você ser sempre notificado em nossos vídeos, e também deixar a inscrição se você ainda não é inscrito aqui do canal Teclas Daniel. Vale lembrar, assim que o canal vai atingir 200 mil inscritos, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui do canal para levar um presente, uma camisa do São Paulo, e você pode ser o escolhido por mim para levar esse super presente. E pessoal, quero agradecer a todos vocês que votaram lá no Prêmio Bash. Vale sempre lembrar que até o mês que vem, a cada dia você pode votar uma vez no Teclas. Eu vou deixar o link para vocês novamente aqui, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, tá? Vota lá na gente, cara, é muito importante, vocês ajudaram muita gente. O Teclas estava lá na posição 200 e já estamos na posição 35. A gente precisa ficar ali no top 20, rapaziada. Faltam somente 15 posições. A gente já conseguiu subir muito, cara. Então, estamos muito perto. Conto muito com o seu apoio, isso é muito importante para o nosso trabalho. A gente não está em televisão, em outros veículos, somente aqui, eu e você. E essa conquista de ficar em um top 20 também será uma conquista de você inscrito aqui do canal. Conto muito com o seu apoio, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá? Bom, rapaziada, vamos lá. Primeiramente, eu quero falar sobre o Sormani, né? Ele que acabou falando sobre o elenco do São Paulo. Olha essa aspas do Sormani que é bem interessante, olha só. Eu acho que o São Paulo tem chances na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu acho esse elenco do São Paulo bem legal. Não acho o elenco ruim. É que nem o Santos. O elenco não é ruim, mas faz um campeonato horroroso. O São Paulo não faz um campeonato pavoroso, mas poderia estar rendendo mais com esse elenco. Acho que tem condições de brigar lá em cima em todos os campeonatos, fecha aspas. Bom, pessoal, legal ver um jornalista valorizando o nosso elenco, né, cara? Eu concordo com ele, só não concordo muito no ponto que pode brigar por todos os campeonatos. O Campeonato Brasileiro a gente já sabe que não dá. Mas Copa do Brasil e Libertadores realmente dá para o São Paulo brigar e chegar longe. Vale lembrar que o Zubeldia, em entrevista há um tempo atrás para o GE, ele disse que o São Paulo será campeão da Libertadores. Acho que foi ano passado que ele disse isso, ou no início desse ano, tá? E ele disse isso, que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores, tendo uma confiança aí no nosso time e no seu trabalho. Pelo menos ele avalia que o trabalho dele pode levar o São Paulo a essa conquista. E na questão do Santos, que o Sormani acabou falando, eu acho o nosso elenco muito melhor do que o Santos. É que lá tem o Neymar, né? Daí vira, de fato, assim, uma atração maior, um destaque maior. A gente vê que o Neymar nem joga, né? E quando joga também não é lá essas coisas mais... Não é aquele Neymar que a gente viu subir, né, na base do Santos, jogar muito lá no Barcelona. Está muito longe de ser esse Neymar. Eu acho que ele nem voltará a ser nem perto do que ele foi, tá, rapaziada? Vamos lá então, eu quero sua opinião, comenta aqui. Ó, uma notícia preocupante, tá? O São Paulo foi acionado pelo Sassuolo na FIFA e o São Paulo corre risco de transfer ban. Olha só a gravidade dessa dívida, né, dessa pendência que o São Paulo tem com o Sassuolo devido ao empréstimo do zagueiro Juan Tressoldi. O São Paulo deve 200 mil euros pelo empréstimo do atleta. O São Paulo tem essa pendência e o Sassuolo entrou na FIFA contra o São Paulo. Ô Teclas, mas o que isso pode acontecer, né, caso o São Paulo seja penalizado pela FIFA, rapaziada? São alguns detalhes aí, tá? O São Paulo seria aí proibido no caso de registrar novos reforços, seria banido, né, em questão de transferências de jogadores por um certo tempo, por até 3 janelas de transferências. Então, olha só a gravidade disso, tá? E também isso serve para contratações também aqui no Brasil. Além de contratações internacionais,
isso também afetaria em contratações aqui no Brasil também, tá? E também, né, a FIFA poderia solicitar à federação local, no caso a CBF, a dedução de pontos na tabela, e o São Paulo também correria até risco, né, de ser rebaixado caso seja reincidente. Olha a gravidade disso, tá, rapaziada? E o que me preocupa mais tudo isso é que é um valor muito baixo, né? Para o cenário do futebol brasileiro, para clubes aqui do Brasil. O São Paulo não ter 1.200.000 reais mais ou menos para pagar essa pendência ao Sassuolo. Precisou os caras irem na FIFA registrar essa pendência contra o São Paulo. É inacreditável a situação financeira do São Paulo chegar a esse ponto. E a gente vê o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, quando ele fala da dívida batendo 1 bi no São Paulo, ele fala como se fosse algo assim tranquilo de ser resolvido, que não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas falam. De você ver depois de uma semana a entrevista dele e você fica sabendo que o São Paulo está devendo 1.200.000, que é um valor para o cenário aqui do Brasil horroroso, né? Não é nada demais. E o São Paulo não tem esse valor. Aliás, se tiver é porque demorou para pagar, né? Mas o São Paulo tem essa pendência aí em aberto com o Sassuolo e precisa ser resolvido o quanto antes. E se eu não estiver enganado, o São Paulo faturou com a classificação na Copa do Brasil cerca de 3,5 milhões. Então o São Paulo já consegue pegar uma parte dessa grana para quitar essa pendência com o Sassuolo. E o treinador Luiz Ubieldia poderá ganhar um reforço para o próximo duelo contra o Mirassol. O Henrique Carmo, que estava há cerca de 2 semanas tratando de uma sindesmose no tornozelo esquerdo, está recuperado, treinou hoje com o elenco do São Paulo e poderá estar à disposição contra o Mirassol. Uma excelente notícia. Quero falar com vocês sobre o Matheus Alves. Pessoal, o jogador deixou uma declaração muito interessante, falando que sonha em vestir a camisa 10 do São Paulo no futuro. Olha só essa declaração do meia da base do São Paulo. Aliás, do meia que passou pela base do São Paulo e hoje está no profissional aí, deixando a gente bastante feliz. Olha só o que ele disse, abre aspas. Se eu tivesse que projetar o meu futuro daqui 5 anos, eu espero estar muito firmado aqui no São Paulo, sendo titular e com muitos títulos. E um dia eu quero vestir a camisa 10 do São Paulo. É o meu maior sonho, fecha aspas. É muito legal isso, né, rapaziada? Um moleque jovem que subiu recentemente, já projetar o seu futuro no São Paulo, né, com conquistas, já visando estar aqui pelo menos mais de 5 anos. É pouco provável que isso aconteça, né? A gente sabe muito bem da realidade financeira do São Paulo hoje. O São Paulo vai precisar vender alguma joia, bem provável, nessa próxima janela do meio de ano. E o Rian Francisco é um dos jogadores que podem ser vendidos, né? O que acaba também preocupando é a questão que ele não joga, né? Ele não tem muita minutagem, e com isso o valor de mercado dele não vai ser um valor tão alto. Isso é ruim para o clube, porque o São Paulo tem uma joia que pode valer milhões de reais para o São Paulo, e quando ele não joga, não está na vitrine e aparece um time querendo contratá-lo, o valor não vai ser um valor alto, né? Pelo que a gente avalia que ele merecia ser vendido. Então isso pode atrapalhar também até o São Paulo financeiramente. E, cara, ele é um dos alvos aí a saírem, porque é o jogador que pouco tem oportunidades, né? O Ferreira vem jogando, titular, né? O Alves também teve o seu momento, e o Rian é o que quase não entra no São Paulo, né, rapaziada? Então, é bem provável que o Rian possa ser essa peça, né, a ser vendida na próxima janela. Eu confesso que eu gostaria de ver ele atuando com uma certa frequência, né, cara? Quanto ao Mirassol no Morumbi, próximo duelo, talvez ele poderia ser titular tranquilamente, né? Veremos aí, e na sexta-feira, amanhã no caso, eu trago para vocês a provável escalação do São Paulo. E falando um pouco aí sobre base, né, continuando com vocês, assim que eu subi o vídeo para vocês ontem, dando a notícia do Luca, que estava bem próximo de renovar o vínculo com o São Paulo fez o anúncio nas redes sociais, anúncio oficial, e conseguiu a renovação com o atacante Luca até o final, aliás, até o dia 30 de abril de 2028. Com isso, a multa do Luca subiu para 500 milhões de reais, uma multa interessante para o cenário aí do mercado europeu. Detalhe também, né, que o São Paulo não conseguiu realizar um contrato com um tempo maior,
por conta da idade do atleta. Ele tem 17 anos ainda e não pode fazer um contrato maior, um vínculo maior. Então, por isso, ficou até o dia 30 de abril de 2028. Quando ele completar 18 anos, aí sim o São Paulo poderá realizar um novo vínculo com o atleta, renovando o contrato dele mais uma vez e colocando um tempo maior. Uma excelente notícia essa renovação do atacante Lucas. E olha só, falando um pouquinho do Carlos Vinícius, atacante que o São Paulo tem como plano A para reforçar na próxima janela. O atacante já está livre no mercado, não é mais jogador do Fulham. O empresário do atleta revelou o interesse do São Paulo e alguns detalhes a mais referente ao seu jogador. Olha só o que ele disse, abre aspas. Agora já dá para dizer que é oficial. O Carlos Vinícius está livre depois de não renovar com o Fulham. Ele também revelou que São Paulo, Grêmio e também Botafogo fizeram consultas referente ao jogador. O empresário é chamado aí Flávio Ribeiro. Essa declaração foi dada aí ao portal R7, rapaziada. O Carlos Vinícius, segundo o portal, vai exigir um salário superior a R$1 bilhão por mês, incluindo direitos de imagens e prêmio pela assinatura de contrato. E aí, você acha que vale a pena esse investimento do São Paulo? Lembrando que tem 1,90 m de altura, até fiz alguns lances dele no canal Teclas Daniel Cortes, vai aparecer aqui para você no card, vou separar o vídeo aqui para vocês. É um jogador que pode ajudar, né? Mas tem que ver a questão financeira, né? O São Paulo não tem muitas condições hoje de bancar mais um salário alto, né? Então vamos ver o que vai dar isso daí, agora livre no mercado. Vamos ver os movimentos do São Paulo, se de fato vai conseguir dar sequência e negociar aí para tentar trazer esse atleta. Vou ficando por aqui, pessoal. Essas são as informações de hoje. Como eu disse, eu vou deixar o link do Ibest aqui no primeiro comentário fixado. Bota lá na gente, vai ajudar demais. Conto com o seu apoio, fechou? Abraço!